Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados, feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligado que está no ar o HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Hoje o programa vai responder uma pergunta de um telespectador que mandou pra gente e o assunto é sobre colapso de traqueia. E quem vai estar respondendo esse telespectador hoje vai ser a doutora Letícia, que sempre está com a gente aqui no programa, respondendo e tirando as dúvidas do nosso telespectador. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse assunto, que é muito importante, né? E, infelizmente, pouco conhecido. É colapso de traqueia. E o telespectador mandando essa pergunta, que o animal dele foi diagnosticado e ele quer entender, conhecer melhor sobre o assunto. Doutora, o que é um colapso de traqueia? Bom, colapso de traqueia é uma deficiência ali dos anéis traqueais, né? Primeiro, o que é a traqueia? A traqueia é um tubinho que leva o ar para os pulmões. E esse tubinho tem várias cartilagens ali em formato de C. Quando esse formato da traqueia está prejudicado, está amolecido, causa nos animais diversas alterações ali, respiratórias, enfim, porque esse formato da traqueia precisa estar preservado. Se não tiver preservado, se tiver em outro formato, como eu disse, né, mais amolecido, vai ali prejudicar aquela passagem de ar para os pulmões, afetando a qualidade de vida dos animais. Colapso de traqueia é uma alteração dos anéis traqueais, isso, doutora? Exatamente. Doutora, quais os sinais que eu consigo identificar no meu pet que pode haver uma suspeita ali de um colapso traqueal? Bom, os sinais que o tutor pode perceber vão ser sinais ligados ali ao sistema respiratório. Então, engasgos frequentes, rouquidão, dificuldade respiratória, você percebe ali que o seu animal está respirando, mas com aquela dificuldade, não está ali passando corretamente o ar pelo nariz, fazendo chiado, fazendo um ronco. Então, você ali, aqueles sinais que você vai realmente perceber que tem algo diferente do seu animal. Muitas vezes a tosse também vem ali no colapso de traqueia. Muito confundido também quando o paciente tá entupido, né? Às vezes chega muito na clínica, o animal está entupido, né? É verdade. Doutora, o que pode levar a ocasionar um colapso de traqueia em um pet? Bom, um colapso de traqueia muitas vezes tem um início idiopático, né? Que é aquele início que não tem causa definida. Muitos animais adquirem ali já na idade mais avançada, por serem idosos. Muitos animais já têm um colapso de traqueia congênito. Algumas raças são predispostas. Raças pequenas, geralmente Poodle e Yorkshire, são ali mais predispostas a ter um colapso de traqueia. Mas não existe ali uma causa definitiva do porquê aquele animal nasceu com aquele colapso ou porque ele desenvolveu aquele colapso já na fase idosa da vida. Doutora, existe distinção de espécie? Pode ser só em cão, gato também tem? Então, cães e gatos podem ser acometidos pelo colapso, porém gatos é uma situação muito mais rara, né? É muito difícil você ver
colapso de traqueia em gatos. Já em cão, a gente tem aí na clínica um grande volume de pacientes. É mais comum. É sempre bom ali você fazer aquele check-up no seu animal idoso, porque o colapso de traqueia acomete bastante. Quais os riscos que isso pode trazer para o meu pet? Bom, os riscos do colapso de traqueia são inúmeros, né? Porque, como eu falei, acomete o sistema respiratório. Então, você vai lidar ali com um animal que, por causa do acúmulo de secreção, devido à deformação dos anéis, pode haver ali acúmulo bacteriano que vai levar a bronquite, broncopneumonia, bronquiolite, que são ali doenças respiratórias. Então, você vai lidar com as consequências daquilo, que é a infestação bacteriana no seu animal. Fora isso, pode evoluir para casos mais graves, que é a falta de oxigenação, pode ter ali repercussão nas câmaras cardíacas, um aumento ali das câmaras direitas cardíacas do seu animal, levando a problemas cardiológicos que nunca são problemas fáceis de lidar, né? Pode levar ali até um mal súbito, que seria a falta de oxigenação, que leva a uma parada cardiorrespiratória. Então, é sempre bom você prestar muita atenção se o seu animal foi diagnosticado com colapso de traqueia, porque ele pode ter ali a repercussão respiratória da doença, mas você também tem que ficar atento que pode evoluir para um quadro grave, que seria devido à falta de oxigenação, que seria ali já uma repercussão cardiológica. Então, colapso de traqueia leva ao óbito, sim, não é uma doença simples, não é porque o animal pode conviver com colapso de traqueia que ela é uma doença que não mata. Tem tratamento, mas você tem que ficar atento ali ao seu animal. Ou seja, se meu pet ali está com todas essas suspeitas, eu tenho que fazer o quê? Levar ao veterinário. E aí o veterinário vai passar os corretos exames de imagem ali, fazer um raio-x do crânio torácico para ver todo o percurso da traqueia. Só ele vai poder diagnosticar o colapso de traqueia no seu animal e instituir o tratamento. Doutora, existe as vias de tratamento? É só uma única? Tem mais? O tratamento para o colapso de traqueia é um tratamento paliativo. Assim que o animal recebe o diagnóstico, o médico veterinário vai ali instituir o protocolo dele com toda a terapia medicamentosa. E em casos mais graves, a recomendação é cirúrgica. Então, vai ser ali um animal que vai ter que passar por uma técnica cirúrgica para devolver a qualidade de vida dele, para ele conseguir viver com colapso de traqueia. Então, quer dizer que um colapso de traqueia, além de um tratamento medicamentoso, pode evoluir para um tratamento mais invasivo, que é uma cirurgia. Exatamente. Qual a dica a senhora deixa para o nosso telespectador que está ansioso aí do outro lado da telinha assistindo? Bom, a dica mais importante para colapso de traqueia é não automedicar o seu animal. Muitas vezes o tutor vem aí com queixas da parte respiratória, em que ele já estava automedicando o seu animal, falando, ele tem uma gripe que não passa. Então, ou seja, o animal já estava ali sendo submetido à medicação antes e não passava, porque o problema dele, na verdade, era um colapso de traqueia, em que o tutor não conseguiu identificar, claro. Aqui, recentemente, também no hospital, a gente está tratando um animal em que ele veio de outro local, já de muito tempo tratando um problema na área nasal, porém, era um colapso de traqueia. Então, claro que aquela medicação que foi passada, aquele tratamento que estava sendo instituído, não estava melhorando o animal, não estava dando qualidade de vida para ele. Muito pelo contrário, estava sendo submetido à terapia medicamentosa, né, a fármacos sem necessidade. Então, é muito importante, quando você vê que o seu animal tem ali aquele sintoma respiratório que você tratou e não passa, ou que você não sabe o que é muito importante levar ao hospital veterinário para que a gente possa fazer o correto exame e diagnosticar um animal de maneira rápida para dar um prognóstico bom para ele e qualidade de vida. É isso, pessoal. Vocês viram aqui a orientação que a doutora Letícia trouxe, esclarecendo aí a dúvida do nosso telespectador. Você que tem dúvida, pode mandar sua pergunta, que a nossa doutora aqui vai estar esclarecendo, trazer aqui as melhores orientações
para que o seu pet viva bem, esteja bem, não aconteça o pior, né, doutora? Inclusive, ela mencionou ainda há pouco o caso do paciente que há muito tempo vinha sofrendo de um problema nasal, com dificuldade respiratória, não conseguia dormir direito, a tutora já não sabia mais o que fazer, já tinha feito tudo o que era possível e não conseguiam ter um diagnóstico. Ao chegar no HVA, foi logo identificado, feito o raio-x ali, não foi, doutora? E o paciente agora segue bem para fazer tratamento em casa, é isso, doutora? Exatamente. Então, é tão importante aí esse acompanhamento, esse diagnóstico e para o pet ficar bem. Então, espero que a gente tenha tirado a dúvida aí. Obrigada aí pela pergunta. Você que tem dúvida, é só mandar para o programa. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Hoje nós estamos aqui numa entrevista com o professor Ronei para que a gente venha falar de um assunto que foi uma dúvida do nosso telespectador, que é sobre biodiversidade. Professor, quero lhe agradecer, antes de qualquer fala sua, pela oportunidade que você está dando para a gente, o programa HVA na TV, para vir esclarecer uma dúvida do nosso telespectador. Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema, né? Meu nome é Ronei, eu sou professor de Biologia, fiz a minha graduação no IFPA de Abaetetuba, no campus Abaetetuba, fiz a minha pós, tanto mestrado quanto doutorado em Belém, né? Lá no programa de genética. A minha graduação ela é voltada na parte da biologia, na genética animal, voltada para a parte da biodiversidade animal. E atualmente eu sou professor da rede privada de educação superior aqui em Abaetetuba. A gente está aqui com o senhor para vir tirar uma dúvida do nosso telespectador, que mandou para a gente uma pergunta para o programa, sobre que ele ouve tanto falar sobre biodiversidade. O que significa biodiversidade, professor? Bom, Marcione, é uma palavra que está bem hoje no contexto mesmo, principalmente pela questão das redes sociais. A biodiversidade em si, ela trata sobre a grande diversidade de seres vivos que existem no planeta. Isso se refere a todos os seres vivos, plantas, os animais, os fungos, tanto os seres vivos que vivem na terra,
que vivem na água, que vivem, por exemplo, os que voam, os que estão desde nas montanhas até a profundidade dos mares. Então, tudo isso inclui biodiversidade. E nós, como seres humanos, seres vivos que nós somos, nós também fazemos parte dessa biodiversidade. E, especificamente, aqui na nossa região amazônica, é onde esse tema ele é mais falado. Justamente por quê? Porque aqui na nossa região amazônica nós temos uma grande biodiversidade que muitas vezes é até mesmo desconhecida pela gente, né? Pelo meio científico, que algumas vezes, vez ou outra, descobrimos alguma espécie de animal, alguma espécie de planta, alguma espécie de fungos, e até mesmo pela própria população, de ver que a gente vive numa região extremamente rica em seres vivos. Professor, falando sobre esse assunto biodiversidade, fale para a gente um pouco sobre esse impacto, influência dela na vida do ser humano. Bom, Marcione, quando se trata de biodiversidade, o impacto na vida, né, do ser humano, na vida dos animais, ele está entrelaçado, ele está interligado. Justamente por quê? Porque hoje, com o avanço da sociedade humana, na questão de nós estamos invadindo o espaço de alguns animais, espaço este que antes era ocupado por florestas, ocupado pela parte selvagem mesmo da vida. Então hoje a gente está tendo muito contato, atualmente, com animais silvestres, e isso faz com que haja essa interação tanto do ser humano quanto com esses animais, e pode haver o cruzamento de algumas espécies de vírus, ultrapassando barreira de espécie, como aconteceu recentemente, desde que a gente vê noticiário de que algumas espécies de vírus que ocorriam em apenas alguns grupos de animais, como aves, morcegos, e as pessoas acabaram se contaminando com essas doenças. Um exemplo que nós podemos ter atualmente, né, foi de alguns vírus que eles eram exclusivos de alguns grupos de animais, aves ou mamíferos, e acabou que ultrapassou a barreira de espécie, contaminando seres humanos. Então, essa problemática ela acaba se tornando algo muito recorrente para a gente ter noção do impacto que isso traz para a nossa sociedade. Por quê? Porque estudar a biodiversidade e entender que quando a gente invade o espaço de alguns desses seres vivos, nós estamos correndo o risco de acabar nos contaminando com algum tipo de doença e até mesmo levar essas doenças para esses animais silvestres. E isso pode impactar no quê? Na própria saúde da fauna e da flora. Principalmente da fauna, quando se trata do grupo de animais. Porque a gente pode acabar levando doenças de seres humanos para esses animais também. E isso vai trazer um grande impacto pela questão do avanço, né, da ocupação humana dentro do meio natural que existe nas cidades. Enfim, a população hoje está se expandindo e isso está ocasionando esse maior contato entre seres humanos e animais selvagens, animais silvestres. Isso quando não tem a influência ali, que acontece muito da evasão de espécies, né, professor? Essa questão da evasão de espécies pode ser até mesmo uma questão que esteja atualmente dentro do debate, que são vários. Por exemplo, aqui na nossa região amazônica, a gente pode ter uma ideia de que a nossa região existem muitas espécies. E aí tem algumas daquelas espécies que as pessoas elas têm um certo receio, como cobras, como morcegos. Existem diversas espécies de cobras, diversas espécies de morcegos. Algumas dessas espécies, por exemplo, elas trazem um medo para a população, que é o medo do quê? O medo de acabar levando uma picada de uma cobra, o medo da transmissão de algumas doenças causadas por morcegos, tipo raiva. Quando uma população humana ela chega num local e aquele local ele é habitado por algumas espécies, seja de mamíferos, de aves, de insetos, de anfíbios, e essa população humana começa a ocupar esses locais, muitas dessas espécies vão sair daquele local porque elas são sensíveis à perturbação humana. Sob várias formas, questão de barulho, a questão do própria locomoção das pessoas. Isso afasta esses animais e quando não afasta todos os animais, pode ser que afaste apenas um grupo de animal.
A natureza, ela é formada por vários animais que interagem entre si. Essa interação ela é extremamente essencial para manter o equilíbrio natural entre os seres vivos. Quando um desses animais ele sai daquele local e evadem para um outro local, eles deixam aquele ambiente de desequilíbrio. Pode ser que esse animal seja uma presa, pode ser que ele seja um predador. Quando uma presa ou um predador ele sai de um local, ele desequilibra toda aquela cadeia, toda aquela teia alimentar. Então acaba que tudo isso ocasiona não somente a perda da biodiversidade daquele local, porque todos os grupos de seres vivos que estão lá vão acabar sofrendo, como também pode ocasionar até mesmo a questão do risco de haver extinção de alguma espécie endêmica daquele local, que é uma riqueza que aqui na Amazônia existem em vários locais, que é a questão do endemismo, espécies que só ocorrem aqui e não ocorrem em outro lugar. É por isso que a gente vê muito os nossos avós falando de espécies que hoje a gente já não conhece pessoalmente, né, professor? Então, às vezes o ser humano ele vai invadindo ali, explorando, retirando da natureza, fazendo com que outras espécies vão fugindo. E aí a gente olha o que? Um futuro aí onde muitos não conhecerão nem sequer o sapo. E olha só, é interessante você ter citado isso, porque, por exemplo, eu pelo menos ouço o relato dos meus pais, dos meus avós, sobre que há muito tempo atrás, de observar espécies de animais que hoje é difícil de você conseguir observar. Alguns roedores no campo, que hoje não é tão comum você observar. A própria diversidade de peixes. Nos nossos rios, né, a gente sabe que a Abaetetuba ela é cortada por vários rios. Então, a diversidade de peixes hoje ela não é tão forte quanto há muito tempo atrás, vamos dizer 30 anos atrás, 40 anos atrás, onde as pessoas iam para pescar, para sua subsistência, e conseguiam encontrar uma grande quantidade de peixes, né? Conseguiu pescar uma grande quantidade de peixes, porque eles habitavam em vários desses locais. E hoje já não acontece isso com tanta frequência, porque os nossos rios eles estão sendo contaminados, seja pela poluição humana mesmo, né, ou pela poluição até mesmo industrial. E aí isso acaba ocasionando a perda dessa biodiversidade por dois motivos. Eles vão sair, vão procurar um outro local com menos perturbação para viver, ou o que é pior, eles vão acabar morrendo naquele local. Falar de biodiversidade é falar do mundo inteiro, né? Engloba tudo. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, se é mito ou verdade isso, dos nossos avós que nos ensinavam que quando o morcego entrava na nossa casa, ele trazia agulho. É mito ou verdade, professor? Bom, Marcione, é um grande de um mito e inclusive algo bem ruim de ser propagado. Por quê? Porque os morcegos, né, esses animais mamíferos voadores, os únicos mamíferos, inclusive, que voam, eles são um dos grupos de animais de maior importância dentro da biodiversidade. Principalmente quando se trata, por exemplo, de questão de ajudar na polinização de algumas flores. Os morcegos, eles consomem insetos. Então, por exemplo, assim, qual a importância que os morcegos têm? É diversa. Eu vou elencar aqui, a gente vai ficar a tarde toda falando sobre isso. Mas o que é importante de citar dos morcegos? A importância que eles têm. Nós temos uma grande diversidade de espécies de morcego no mundo todo. E dessa grande diversidade, apenas 3 espécies. As pessoas têm um certo receio porque são espécies que são hematófagas, que acabam se alimentando de sangue, que é a forma que eles se alimentam, que é do sangue. Só que o que foi a ideia que está enraizada na população? É que o morcego, por ser um animal noturno, ele vai trazer mau agouro quando ele entra em nossa residência. E pelo fato de que algumas espécies transmitem raiva quando eles se alimentam de sangue. Só que isso acaba se tornando generalista para todas as espécies de morcego. Então, quando as pessoas veem um morcego, qualquer morcego é ruim, tem que matar, tem que incendiar, porque está acabando com o mal que o animalzinho está trazendo. E na verdade ele não está fazendo isso, ele está apenas caçando. A maioria das espécies de morcego, elas se alimentam de insetos e elas ficam fazendo esse forrageamento, né? Que é o termo que a gente usa, quando ele está procurando um inseto para se alimentar.
Algumas espécies se alimentam de frutos, outras espécies são polinizadoras, ajudam as plantas, né, no processo da polinização, que é outra coisa extremamente importante. E existem espécies de morcegos que são carnívoros, se alimentam de anfíbios, se alimentam de peixes, se alimentam de outras espécies de morcego também. Então, falar sobre morcego é falar de biodiversidade, principalmente aqui da nossa região da Amazônia, e falar sobre eles é demonstrar a importância que esses pequenos animais voadores têm para a nossa vida e desmistificar essa ideia de que morcego traz mau agouro. Não traz mau agouro. Os morcegos, eles são animais extremamente importantes na natureza, extremamente importantes para todos os seres vivos no geral, no contexto da cadeia alimentar. E também para o ser humano, né? Porque eu sempre tenho uma ideia, Emacione, que eu penso assim: o ser humano, ele dentro da cadeia alimentar, ele é dispensável, porque se ele for retirado, os outros animais vão ficar vivendo a vida deles tranquilamente. Então, a gente que depende desses seres vivos, e não eles que dependem da gente. Então, a gente tem que sempre lutar, sempre tem que estar trabalhando para manter sempre a proteção dos animais, de todos eles. Todo mundo tem a sua importância. E aí, já pegando um gancho dessa questão de animais agourentos, não só morcegos, as pessoas têm também um agouro com as corujas, que são animais extremamente importantes também. E, principalmente aqui na nossa região, a gente tem a famosa rasga-mortalha, né? Que é uma coruja, uma espécie de coruja, que as pessoas, quando ouvem o piada dela, pronto, já é mau agouro. E não eles... Gracinta Pereira, né? Exatamente, que era um assobio. Da minha avó falava, crê, Deus padre, desconjura. Exatamente, e isso é muito comum na nossa região, essa questão de associar os animais noturnos com algo ruim. Coruja, o morcego, né? Vários desses animais que são animais da noite, que o hábito deles é viver no período noturno, e as pessoas associam a algo ruim. Só que quem mais sofre com isso são os animais, porque eles acabam sofrendo com essa própria ideia, com essa crendice de que esses animais trazem algo ruim. Até mesmo o próprio gato preto também, que as pessoas têm a ideia de que o gato preto ele é um animal agourento. Cruzar com o gato preto é sinal de que algo de ruim vai acontecer. Vai acontecer com o gato, quando quem cruza o gato, é o azar para o gato, quando quem cruza com ele for uma pessoa ignorante nesse sentido. Porque as pessoas vão agredir um animalzinho que não tem... Falando de gato, professor, vamos aqui na ideia dos gatos que comem ratos e comem pássaros. Então, a gente recebe muito no hospital veterinário aqui de Abaetetuba, muitos tutores que normalizam o fato do gato comer pássaro, comer ratos. O senhor, como um biólogo aí, qual a sua orientação e visão sobre o assunto? É assim, é instinto dos gatos, né, dos felinos, caçarem, que é algo que já está no instinto deles. Então, naturalmente, quando eles se depararem com uma presa, uma potencial presa, um rato, um pássaro, né, a tendência dele é ir lá e caçar esse animal, predar esse animal. Só que, para quem é tutor de gatos, o ideal é evitar que o seu gato ele consuma esses animais, que ele consuma ratos e consuma pássaros. Por quê? Porque, principalmente no ambiente urbano, os ratos são os grandes vetores de transmissão de doenças. Não só doença para o ser humano, né, de forma direta, quando uma pessoa leva uma arranhadura de um rato, né, e como de forma indireta. Por quê? Porque o rato ele vai acabar contaminando, transmitindo para o gato determinados tipos de doenças, principalmente a toxoplasmose. Tanto o rato quanto o pássaro, eles são transmissores de toxoplasmose para os gatos. E como consequência, este gato, ele transmite a doença, né, a toxoplasmose, através das fezes. Como consequência, o tutor também vai acabar sendo contaminado. E o que isso é algo ruim, porque acaba gerando toda uma cadeia lá de evento de transmissão de doenças infecciosas. Então, o ideal é sempre que você observou que o seu gato está em posse de um rato, ele está em posse de um pássaro, tente tirar da boca dele. Claro, com todo cuidado para evitar com que o gato vá lhe agredir, porque quando eles estão nesse processo de alimentação, eles ficam um pouco mais agressivos, que é natural deles. Mas o ideal é tirar da boca dele, né, sempre com a mão protegida, com luva, com uma sacola, para evitar também o contato com o sangue desse animal. E, de preferência, depois que você flagrou que o seu gato ele consumiu um pássaro, que ele consumiu um rato, e você já não teve a chance de retirar, né, das posses dele antes dele fazer a ingestão,
leve no veterinário para fazer uma consulta, para saber se o gatinho está saudável. Porque a maioria dos... E o pássaro, o que ele faz? E o pássaro? Como assim? Ele leva o gato no veterinário e o pássaro depois que ele arrancou. É verdade. E aí, Leva os dois, né? já leva os dois, né? Leva o pássaro e o gato. Porque às vezes o que acontece? Os pássaros, quando o gato preda eles, às vezes já é fatal. Porque ele já vai fazer o quê? Ele preda para morder num local do pássaro que mate ele na hora. Principalmente aqui a região do pescoço do pássaro, né? Quando é de rato, mesma situação. Só que acontece muito de gatos predarem pássaro, até mesmo cachorro também. Isso, às vezes, por exemplo, pessoas que moram em apartamentos, em casas onde a porta e a janela é de vidro. Geralmente os pássaros se chocam contra a porta de vidro ou a janela e acabam caindo no chão desnorteado. O cãozinho vai lá e pega ele achando que é um brinquedinho ou achando que é um animal que ele vai predar, né, que ele vai se alimentar. E muitas vezes as pessoas fazem o processo para tentar retirar, né, da boca do cachorro, do gato, e acabam salvando aquele pássaro, o que é bom, né? Quando a pessoa tem a possibilidade de fazer isso, é excelente. Várias vezes a gente já encontrou até mesmo na própria instituição alguns pássaros que se chocaram contra uma parede de vidro e a gente salvou eles. Depois... A crendice antiga ainda dizia que quando se encontra um pássaro caído na porta da casa, alguém vai morrer. Pois é, ainda tem essa outra crendice que é totalmente infundada. Então não tem nada a ver. Às vezes o pássaro ele acabou se chocando, principalmente hoje, por conta da questão das portas e janela de vidro. Que o pássaro, para ele, não existe barreira lá. Para ele não está enxergando aquela barreira física. Então ele vai lá e acaba se chocando contra aquele local. E aí o gato, às vezes, o cachorro acaba aproveitando, né, que o animal está lá, vai consumir, e naturalmente os pássaros, eles já possuem no organismo deles esses parasitoses naturais, que para ele faz parte do ciclo de vida. Só que esses parasitos, eles vão passar para o gato, vão ser transmitidos para o gato vai adoecer e o gato vai transmitir para as pessoas, principalmente na questão das fezes. Então sempre ter todo cuidado na hora que for fazer a limpeza lá da caixa de areia, na hora que for recolher lá o cocôzinho do cãozinho na rua. Sempre ter todo o cuidado necessário para evitar esse contato. Para evitar que a pessoa se contamine e evitar também que o seu animalzinho também se contamine. Tem gente que ainda tem muito aquele pensamento do gato, que o gato faz bem para o gato comer o rato. Então ainda tem muita gente que quando a gente fala, o rato pode fazer mal para o seu gato, e ele fala que não faz nada. Eu criei meus gatos comendo rato e nunca aconteceu nada com isso. Professor, o rato... A diferença do rato da zona urbana para rural? Sim, existe muita diferença, Marciane. Por quê? O rato da zona urbana é um rato que ele tem como hábitat de vida dele o esgoto, que é uma região completamente infestada de bactérias, de vírus, de tudo quanto é micro-organismo que vai ocasionar problema para este rato, né? O rato de zona urbana, ele é um rato que ele carrega muitas doenças. Tanto é que, por exemplo, quando acontece situação de chuvas intensas, onde acontece o alagamento de ruas, o alagamento de alguns locais, qual é a recomendação? De evitar pisar naquela água, porque possivelmente ela está contaminada com urina de rato. E as pessoas podem acabar adquirindo certas doenças, como a própria leptospirose, além de outras doenças infecciosas. Então, o rato do campo ele não tem essa questão de ser contaminado com essa grande quantidade de doenças que o rato da zona urbana possui. Então, muitas pessoas que criam os animais na região rural nem tem como ficar fazendo monitoramento do que o seu gato está comendo ou não, porque ele sempre vai sair à noite, vai consumir, vai caçar um rato, vai caçar um lagarto, seja à noite, seja de dia também, e ele vai ter esse consumo. No ambiente urbano é mais fácil de controlar, porque geralmente as pessoas no ambiente urbano, elas criam os seus animais dentro da casa, né, todo protegido. Então já tem um controle maior, justamente para evitar que ele faça esse consumo de ratos, né, seja no forro das casas. Uma mudança habitual da alimentação. Exatamente. As pessoas, hoje em dia, os tutores, né, eles sempre têm aquela comida para o seu gatinho lá, né, sempre vai estar disponível, justamente para evitar que esse gato tenha fome e vá procurar outras fontes alimentares. Como o nosso tema aqui com você foi falar sobre a biodiversidade, onde a gente já comentou
vários assuntos, lembrando aí das crendices antigas, né, que são tantas, se fossem falar de tantas crendices, todo mundo vai ter uma história aí dos seus antepassados para comentar sobre a questão dos animais. Mas é que o senhor fala e deixa de recado para o nosso telespectador da importância da biodiversidade, da preservação dela. Agora que o nosso telespectador sabe que a biodiversidade é tudo que nos rodeia, nós também fazemos parte, né? Então, o nosso telespectador que ouvir você como um professor orientando sobre essa importância, ainda mais que a gente está no ano da COP30, né? Que o pessoal fica naquilo, mas o que é COP30? O que vai fazer? O que vai falar? Falar da biodiversidade, principalmente agora, né, que está em vista a questão da COP30, que vai acontecer aqui na nossa região, em Belém. E é importante trazer essa visibilidade, por quê? Porque a proteção do meio ambiente ela não pode ficar restrita apenas a um evento, ela não pode ficar restrita apenas a um momento. Então a gente precisa preservar o meio ambiente, precisa preservar tanto a fauna quanto a flora, né, que são o grupo dos animais, o grupo das plantas, não somente eles também, como também outros tipos de seres vivos que as pessoas não têm tanta visibilidade e parece que não tem tanta importância, como a própria questão dos fungos, né? Que são grupos de seres vivos que também fazem parte da biodiversidade. Então, proteger toda a nossa biodiversidade é extremamente importante para a gente continuar tendo essa vivência, para a gente continuar tendo essa convivência, né, com esses seres vivos. E a palavra da vez é sustentabilidade, que é você usar os recursos com sustentabilidade, com consciência, lembrando e tendo sempre em mente que eles precisam ser protegidos, tanto pela gente quanto pelo próprio poder público também, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a questão da própria beleza, né? De ver os animais, né? Os seres vivos aí que fazem parte da nossa biodiversidade, os pássaros, a grande quantidade de espécies de plantas, de mamíferos, né? Aqui na própria imagem, né, a gente vendo aqui alguns exemplares que a gente tem na nossa região amazônica, né? A onça pintada, que é um símbolo de força e resistência, né? O tucano, a diversidade das florestas, dos mamíferos. Professor, quero agradecer você ter tirado aqui a dúvida do nosso telespectador. O papo foi maravilhoso. Adorei, professor. Quero mais desse papo bom aí, porque é tão importante, tanto para o telespectador que está assistindo, quanto para a gente que está aqui trocando essa conversa. Então, eu quero agradecer muito aí por você ter participado com a gente. E o nosso telespectador fica aí com o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais novidades. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Hoje o programa Lar Doce Pet veio conhecer a história da princesa. Estou subindo aqui para a gente chegar na casa dela e hoje eu vou conhecer um pouquinho sobre a história da princesa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ô, princesa! Sou princesa. Quem é você para princesa? Eu... metade mãe, metade vó. A gente, quando tem um animal de estimação que a gente realmente estima, né? Aí ele passa a ser da família. Ela passa a ser também... como uma criança e a gente passa a chamar de ser vó e cuidadora. E é assim que a gente vai tornando eles mais junto da gente, né? E querendo que eles fiquem sendo bem cuidados. E é um cachorro, mas muitas das vezes é neta também. Antes de tudo, eu quero te agradecer por você ter aberto a porta da sua casa aqui para que a gente pudesse conhecer a história da princesa, para você poder falar um pouquinho sobre ela para a gente, para o nosso telespectador,
em casa assiste e vê essas belas histórias aí do nosso programa, do quadro Lá Doce Pet. Então, eu que agradeço por vocês estarem aqui, né? Conhecendo a história dela, que chegou de surpresa também, eu não esperava, não queria, mas está aqui. Eu agradeço por vocês terem vindo conhecer um pouco a princesa. Como foi para ela chegar na família? Conta pra gente essa história aí. A princesa, eu cheguei em casa da academia, estava cuidando das minhas coisas, né, no meu cotidiano, e a minha filha também chegou da academia com meu sobrinho. Ela subiu e aí logo em seguida ele gritou lá embaixo: "Mana, olha aqui". Ela correu, foi olhar, ela estava lá do outro lado da rua, toda suja, era bem bebê, bem pequenina mesmo. Aí eu gritei daqui de cima: "Não traz que eu não quero". E aí ela olhou para ela: "Mãe, pelo amor de Deus, eu não posso deixar ela aqui. Eu vou cuidar e vou pôr para adoção". Quando ela abriu a porta, eu até tenho uma foto dela, eu bati a foto e disse: "Eu não quero, não entra". "Mãe, eu prometo, eu só vou cuidar para adoção e a gente não vai ficar com ela". E aí ela acabou ficando. Eu acabei adotando. Fizemos uma parceria. Essa adoção acabou ficando. Fizemos uma parceria. Eu Como é e que a ela mãe é dela. em casa? Ela é muito agitada. Rói sofá, rói sandália, rói cama. Qualquer cantinho que ela vê, ela rói. E não é aquela cachorra que eu achei que viria e comportada, deitadinha. É assim, é o tempo todo pulando em cima da gente, querendo estar com a boca ocupada. E é ruindo, é mordendo. E tem hora que a gente se estressa. Mas ela faz muita falta já aqui em casa. Isso é para compensar porque tu não queria. Quando ela tá com a mãe dela, para lá, né, para casa da mãe dela, a gente vai abrir a porta do quarto, porque quando ela tá aqui, ela dorme, reza a porta pegando o ar condicionado, né, que sai ali por baixo, e ela se abre, ela deita e fica com as pernas para cima. Quando a gente vai sair de madrugada do quarto ou de manhã cedo, a gente vai devagar para não machucar ela. Aí olha, ela não tá. Ele diz: "Tô sentindo falta da princesa, vai buscar aqui. Eu já tô sentindo falta dela". E é assim. Aí quer dizer que o dia a dia dela É assim, é o tempo todo desse jeito. O sofá já rasgou para ali, já rasgou aqui. Ela tem que ficar ocupada, senão ela não para. Olha essa boca dela. É assim. Ela tá pensando que o meu dedo é aquele mastigador de bebê quando ele tá começando a Já compramos vários brinquedinhos, ela rasga, engole, até deu uma parada. Cama, já foram 2. E rasgou tudo, estribuchou, comeu um monte do material da cama, peguei e joguei fora. É assim que ela é. E Mas tá foi a doutora Cristina, né, que adotou ela? Sim. Aí nós fizemos uma parceria. Ai. Quando ela tá, ela cuida, mas cuida assim. Eu vou trabalhar, quando eu chego do trabalho eu já venho devagar. Eu chego meio-dia, 12:15, aí elas estão aqui, eu digo: "O que vocês estão fazendo aqui? Pode ir embora que eu não quero nenhuma das duas". Elas dizem: "Nós vamos almoçar, vovó, vamos almoçar". Nisso ela já fica à tarde, às vezes até o outro dia. E assim a gente vai cuidando dela, né? Me diga uma coisa, ela já teve assim momentos de... geralmente a gente, quando é dono de pet, que nem dono de filho, sempre tem aqueles momentos que os pets, os filhos aprontam, e a gente se envolve numa situação e depois a gente pergunta: "Meu Deus, o que eu tô fazendo?" Já, e foi muito difícil. Principalmente ela estava bem bebê e nós resolvemos ir pro sítio, né? E aí, vamos levar. Não tem com quem deixar, vamos levar. Nós chegamos lá, no finalzinho da tarde, e aí era umas 5:30 que nós chegamos. Umas 6 horas ela caiu. Muitos cachorros lá querendo conhecer ela, ela se empolgou, os cachorros foram pular, mas cachorro do sítio, né? Parece a criança quando chega da cidade. E ela também foi pular pro terreiro, e ela caiu com a pata, virou a pata e quebrou. Isso foi terrível, foi uma situação que
desesperador. E ela estava há pouco tempo com a gente, eu acho que menos de 20 dias. E aí foi um choradeiro, um desespero. E foi feita a cirurgia depois, né? Mas tivemos que ficar no sítio até na segunda-feira, porque o atendimento só ia ser a partir da segunda. Mas ela operou e foi uma lida depois também, né? De curativo, cuidar. E aí tinha momento que eu e meu sobrinho, que foi o qual achou ela ali na frente, ele dizia: tio, o que nós fomos fazer? Isso é culpa tua e da Cristina, agora a gente tem que cuidar. E foi isso, mas ela é uma cachorra. Logo que ela veio, eu olhava para ela e dizia: filha, ela é pinche. Ela dizia: não é, mãe, ela não é pinche. É sim, é pinche, ela é pinche. Aí ela dizia: ela é vira-lata, mãe. Não, é pinche. Mas ela tem porte, ela é musculosa, ela fica em pé, o corpo dela todo é musculoso. E agora ela está nessa fase. Olha, eu acho que é a questão da alimentação, soltando muito pelo. Mas é isso mesmo, quem gosta, né, tem que cuidar, tem que amar. E a comida dela, eu procuro sempre, eu e a mãe dela, é natural, é uma comida toda feita em casa. E aí, devido a ela estar nesse ciclo dela, que ela não quer alimentação esses 2 dias, eu tive que entrar ontem, eu comprei uma ração para ver se ela come um pouquinho mais, mas até a ração ela não quer, uma ração boa, ração de primeira, mas... E aí ela deu uma emagrecida, mas mesmo assim, ela tem um corpo, tá com um corpo bonito, né? Não tem... É uma moça bonita, né? De perfil Bem, bonito, de corpo bonito. É. Mas aí, diz pra mim, o dia a dia dela é essa animação toda, mordendo todo mundo, destruindo todo mundo. É assim, o tempo todo. Tá roendo alguma coisa e é sempre assim, sempre dessa maneira. E como ela entrou nesse cio, o animal fica meio recluso, né? Uhum. Ele quer se esconder, ele quer ficar quietinho. E isso já acaba me sendo Preocupando. uma preocupação para mim, porque eu sei que ela não é assim. Aí, ela tá doente, minha filha, alguma coisa tá acontecendo. Mas aí é por causa disso. A gente vai pesquisar, né? Vai ver na internet e ver que o animal fica assim. Só que hoje ela já começou a dar uma animada, o cio já tá encerrando, né? E aí eu espero que ela volte a se alimentar direito. E Tu já tinha outras experiências com pet? já Animais domésticos? tive uma cachorrinha também, uma pinche e uma gata. E é assim, olha, tá aí, tá? É o tempo todo. Quando não Ela tem a pensa mão, que o sofá. Como é o negócio, aquele negocinho que criança, bebê, se estimula a mordedor, né? Mordedor. Ela pensa que tinha algum mordedor. Que isso, princesa, mulher, olha, eu vou fazer com a fofoca, não fazer, eu vou meter dedo na garganta. É isso que tu quer? Eu vou meter meu dedo na tua garganta. É assim o tempo todo. E as sandálias, morde sandália. No primeiro mês, eu acho que ela quebrou uns 7 pares de sandália nossa. Tem Foi sandália, mesmo? uma banda de um lado, uma cor de um lado, uma alça de um lado. Ela sabe como meter o dedo na gargantinha dela. Bora, princesa. Olha, aí quando ela morde, ela já empurra pra mim. Princesa, vai parar com o teu fogo. Eu já estou preocupada agora, que nós vamos sair, ele vai sair de férias, eu já estou, né? Vamos dar uma volta. E a mãe dela também trabalha, né? Uhum. Falei: minha filha, com quem tu vai arrumar? Quem ficar com ela? Eu vou dar um jeito, mãe, porque... Aí é uma preocupação, né? Uhum. E aí tem aqueles parentes: eu não vou na tua casa porque tu tem cachorro. Oh, meu é muito Deus. pelo, Não vem. Não vem. Ai, meu Deus do céu. Até acostumar, depois que os parentes costumam com a presença, né? Porque às vezes não está acostumado com a vivência, mas depois vai. E mais ela, que eles chegam aqui, ela quer roer eles. Só que eu não sei, como nós achamos ela e a gente não sabe a procedência de pai, mãe, né?
por mais que seja vira-lata, eu acho que ela tem uma misturinha de alguma coisa. Porque ela é uma cachorra muito bonita, um porte bonito, um pelo bonito. Olha, só sei que eu descarto o pinche, que se fosse o pinche lá... Não, eu já descartei faz tempo o pinche. Porque o pinche tava avançando pra me morder. Essa aqui, ela tá muito sapega. Ela... Ai. A mãe dela que diz que qualquer um leva ela. Que ela só é o primeiro momento, depois pronto, ela já... Meu Deus do céu. Ela conquistou o coração de toda a família aqui. Eu não queria mais, mas acabei... Olha, eu vou me vingar de ti. Nós começamos a... Bora, princesa, te comporta. Eu vou me vingar de ti, tô te falando, olha. Nilda, o que a princesa hoje representa para vocês atualmente? O que ela significa hoje? É companheirismo, né? A presença dela é importante pra gente. Eu sinto falta quando ela não tá aqui. Quando ela tá com a mãe dela, eu sinto falta. E quando meu esposo vai trabalhar à noite, eu fico sozinha, eu vou buscar ela, pra ela dormir comigo quando ela não tá aqui. E é um momento que é parceria, porque eu não tenho tempo com ela para ficar triste, eu sempre estou ocupada com ela, fazendo alguma coisa, ou alimentação, ou cuidado, ou banho, ou carinho, ou preocupação, mas também estressa, aborrece. Então, ela é muita coisa, né? E a gente vai levando. Nilda, o que significa para ti adoção? A importância de adotar um pet? Olha, a decisão de adotar um pet, seja ele cachorro ou gato ou qualquer outro tipo de animal, ela tem que principalmente vir acompanhada de muito bom senso, né? Porque adotar também é dar trabalho, é dar preocupação, é dar medo de perder. Ela vem acompanhada de muita coisa, mas também de bons sentimentos, de companheirismo, né? De alegria, quando está nos momentos de brincadeira. Essa peca, essa daqui é sapeca. Então, olha. A adoção... É a primeira tão sapeca que eu já encontrei. Menina. Ela tem que vir acompanhada de muita coisa. E não é só adotar e achar que tá bom. É cuidado, né? Com alimentação, é gasto, é um gasto extra que a gente sempre tem. É um filho, porque gasta menos, né? Porque não vai para a escola, não... apesar que já tem hoje em dia, né? Creche de pet. Ela representa todo esse comportamento aí. Tudo. Muito carinhosa, na verdade, né? A forma dela expressar carinho, amor. Essa é a forma dela, né? De estar mordendo, de estar... Mas não é aquela mordida que agride. Nilda, eu quero te agradecer por você ter aberto a porta da tua casa para o programa HVA na TV, do quadro Lar Doce Pet. Poder conhecer um pouquinho sobre a princesa, esse comportamento dela. Agradecer seu esposo que está aí por trás dos bastidores também, assistindo a entrevista. Isso é muito importante tanto para a gente que está entrevistando, quanto para a família, quem tem tutor e para quem não tem. Isso estimula muitas pessoas a adotarem também os seus pets, ter um pet em casa. E ver que é normal essa vivência, essa convivência de alguns pets ter um temperamento mais elevado, outro mais calmo, outro mais agitado, outro mais sapecas. É normal e aí vai se vivendo assim, vai se tendo eles como parte da família. Então eu quero só te agradecer. Eu também agradeço e é uma história, né, que começou sem nenhuma pretensão da gente ter ela, foi por acaso, mas a gente faz de tudo para cuidar bem, amar, né, e até quando ela vem, passa um dia, vai embora com a mãe dela e assim a gente vai levando. Não é assim.
HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Quero aqui deixar meu muito obrigado e dizer para vocês, mandem mais vídeos, perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, perguntar, manda para o nosso programa. Nosso contato está na tela aí. Venha participar com a gente do programa, é tão importante, principalmente agora esse quadro novo que a gente tem, Lar Doce Pet, muito legal. Você que quer expor, mostrar aí a vivência do dia a dia do seu pet, só entrar em contato com a gente no programa, que a nossa direção vai estar indo até você para poder combinar com você uma data legal para poder fazer essas gravações. Quero aqui deixar o meu muito obrigada a todos e um beijo da Marcione para você com seu pet.